Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, é o que nós vamos ler. Glória a Deus. A Bíblia diz: lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Sabe, irmãos, eu estava falando isso no primeiro culto. Eu gosto muito do versículo 6, o começo do versículo 6, porque ele diz: lembrai-vos. Sabe, a gente precisa lembrar de quê? Lembrar de que aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. E aí a gente precisa lembrar disso. E aí, quando nós lembramos, a gente vai ter uma certa atenção naquilo que nós temos plantado. E sabe que aquilo que nós temos plantado não precisa ser eternamente o nosso plantio. A gente pode parar e a gente pode desejar. Eu desejo plantar mais do reino de Deus. Sabe que existem pessoas que estão plantando no império das trevas. O império das trevas é algo espiritual, mas tem um reflexo natural também. Existem pessoas investindo no império das trevas, mas nós não fazemos parte desse império, nós fazemos parte do reino de Deus, e nós somos os investidores desse reino, porque existe algo que tem chegado em minhas mãos, em suas mãos, e somos nós que vamos investir. E aí a Bíblia diz: olha, lembrai-vos, e isso nos faz entender que a gente pode lembrar um ao outro, e a gente pode também lembrar a nós mesmos. O que eu tenho plantado? Há quanto tempo eu planto a mesma coisa? E aí a Bíblia não está condenando isso. Ela diz: está tudo bem, você só precisa lembrar que se você planta pouco, você vai colher pouco. A grande questão é que muitas vezes, de maneira desapercebida, a gente vai plantando pouco, mas com o objetivo de colher muito. E isso não é normal. Esse raciocínio não tem nenhuma lógica. Ele diz: olha, você precisa plantar mais, e isso precisa começar no nosso coração. A Bíblia diz lá em Hebreus que tudo que é visível aos nossos olhos, ele antes já existia no invisível. Então aquilo que eu desejo colher, eu posso gerar no meu coração, eu posso desejar, e eu posso dizer para mim mesmo: a cada oferta que você der, todas as vezes que você entregar os seus dízimos, você pode desejar no seu coração: eu desejo dizimar mais, eu desejo dizimar 5 vezes mais, 10 vezes mais. Sabe, isso precisa brotar dentro de mim, dentro de você, porque certamente chegando mais na sua mão, vai chegar mais do reino de Deus. Mais coisas vão acontecer por meio da sua vida, por meio da minha vida. Mas enquanto nós estivermos conformados com aquilo que nós estamos entregando ao reino de Deus, nada vai sair do lugar. Amém? A gente precisa ter esse entendimento e essa visão em relação àquilo que a gente entrega ao Senhor. Amém? Então vamos orar e vamos consagrar ao Senhor. Você que deseja fazer com o modo tradicional, o envelope já está aí na sua frente. Se você precisa de Pix, o número do Pix está aqui, que é o CNPJ da nossa igreja, também está aqui no envelope da igreja. Lá atrás aí estão as tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito, de cartão de débito. Você não vai perder a oportunidade, não vai sair daqui sem entregar aquilo que é devido ao Senhor. Amém? E você que está nos acompanhando pela internet, aí no YouTube, aproveita e faz agora, não deixa para depois. Se você escolheu estar aí hoje, então você está cultuando junto conosco, embora um pouco distante, mas você pode inclusive honrar o Senhor com os seus bens agora mesmo, não deixa para fazer depois, que corre o risco inclusive de você não fazer ou esquecer. Enfim, amém? Todos separaram? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de te honrar com os nossos bens, de reconhecer que é o Senhor que tem feito chegar em nossas mãos. Nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, por isso consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Diga: na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão
chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Tu és tão bom. Tu és tão bom, Senhor. Tu és bom demais para não crermos, bom demais para não crermos. Eu vivi e provei tua fidelidade, vi milagres que não posso esquecer, a beleza do que eu não posso explicar. Mas sei que é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Eu creio que tu és Deus restaurador, trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, sim, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Ele é o nosso Deus, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Cante. Eu creio que trabalha em meu favor. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Você é tão bom, Senhor. Nós estamos tão convictos de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor já fez. Nós estamos animados, Pai, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós já vimos tantas coisas maravilhosas. Nós já vivemos dias tão bons. Nós já experimentamos tantos milagres nas nossas histórias. Mas nós estamos convictos, meu Senhor, de que ainda há tanto para vivermos contigo. Ainda há tantas coisas maravilhosas para contemplarmos. Ainda há tantos milagres para nós vivermos. Ainda há tantos milagres para serem operados através de nós. O Senhor é tão bom que não há quem nos convença
certeza de que o Senhor não é bom, porque nós já vimos tanta bondade que não há como negar. Nós te louvamos, Senhor, porque nós caminhamos até aqui em te conhecer, mas nós sabemos ainda que o Senhor há muito para nos mostrar. O Senhor ainda tem muito para nos mostrar. E nós estamos empolgados, animados, encorajados. Nós estamos, Pai, cheios de alegria por aquilo que ainda vai acontecer. Nós estamos em fé, sabendo que o Senhor ainda vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio, em nós e através de nós. Nós estamos alegres, Pai, porque nós vivemos um milagre constantemente. O maior milagre está sendo operado em nós. O Teu Espírito que habita em mim é um milagre. A Tua vida que opera em mim é um milagre. Sim, Senhor, o fôlego de vida que nos fez levantar nessa manhã é um milagre que nós estamos vivendo. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é bom e nada muda isso. Ah, Senhor, nós cremos que veremos ainda muito mais. Você está pronto, querido, para ver milagres acontecendo nessa noite? Sabe, essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite do sobrenatural a operar e agir no nosso meio. Talvez você esteja pensando que já viu muito de Deus, já conhece muito da Bíblia. Talvez você acredite que não há nada que Deus possa te surpreender ainda. Eu quero te dizer, se você acha que Deus não pode surpreender, eu quero te dizer, você está enganado. Deus ainda pode te surpreender. Deus ainda pode te surpreender. Deus ainda vai te surpreender. Deus ainda vai fazer você rir sem motivo. Deus ainda vai fazer você sorrir sem razão. Deus ainda vai te surpreender. E você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, Deus ainda vai te surpreender. Deus vai te pegar de surpresa. Deus vai fazer algo que você não espera. Deus vai fazer algo que você espera, mas Ele vai fazer algo que você nem espera. Você não sabe o que Deus pode fazer para você. Você não sabe o que Deus pode fazer em você. Você não imagina o que Deus vai fazer. Se você pudesse ver, nós só sabemos daquilo que nós já vimos, mas sobre o que nós não vimos ainda, nós podemos crer. Você pode crer. Se você pode crer, Deus pode fazer. Se você pode crer, Deus pode fazer. Você consegue crer, Deus quer te surpreender. Creia nisso. Creia nisso. Senhor, obrigada pelo Senhor me surpreendendo. Obrigada pelo Senhor nos surpreendendo. Deus ama tanto ver seu sorriso, meu irmão. Deus ama tanto ver você sorrindo. Você não tem ideia do que é a alegria de um pai ao ver um filho sorrir. Mas se esse pai é o Senhor Deus, aí que a alegria é maior. Ele ama tanto que Ele diz, olha, pedi e recebereis para que a sua alegria seja completa. Ele diz, eu sei que você já é alegre, mas peça aí que o papai lhe dá, só para você sorrir, só para você ficar completo, só para a sua alegria ser plena, só para o seu coração transbordar, só para você andar pela rua rindo à toa, meu irmão. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Que bênção, que coisa boa que Deus preparou para nós hoje. Amém. Você pode sentar um instante aí no seu lugar. Bom demais para não crer. Deus é bom demais para alguém te dizer que não creia nele. Você precisa ter experiências com Deus, irmão. Você precisa ter convicção na palavra, de uma forma tal que quando alguém chegar para te dizer que Deus não é bom, você dizer, ei, Deus é bom demais para eu não crer nele. Eu já vivi tanta coisa, eu já vi tantos milagres, eu já vi tantas curas, tantos sinais. E talvez você diga, eu não vi nada, eu nunca vi nada disso, Sameira. Eu quero te dizer, você pode ver. Se você pode crer, você pode ver. Sabe, se você pode ver algo espiritualmente falando, se você consegue crer em algo, irmão, eu quero te dizer, Deus pode fazer aquilo que você só consegue crer. Se a única coisa que você consegue fazer é crer, então você tem a única coisa de que você precisa. Porque com a sua fé você pode agradar a Deus. Crendo você pode ver o Deus do impossível agir. Mas Ele não é só o Deus do impossível, Ele também é o Deus do tudo é possível para quem crê. Então se você crê, é possível Deus fazer.
Sabe, talvez você chegou aqui hoje meio cabisbaixo, pensando, será que vai acontecer alguma coisa? Será que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai operar esse milagre? Será que eu vou receber aquilo que eu tenho esperado? Será que eu vou ver a mudança na minha família? Será que eu vou ver a transformação nos meus negócios? Será que há algo que vai realmente acontecer? Eu já tenho vivido tanto tempo. Eu quero te dizer, Deus é bom demais para você não crer nele. Deus é bom demais para você não crer. Eu já vi muitos milagres. Eu já vi muitas curas, eu já vi muitos sinais, eu já vi muitas coisas. Eu quero te dizer, Deus é bom demais para a gente não crer nele. Então fique só crendo, porque se você só crer, Deus pode fazer. Amém? Obrigada, gente. Vocês podem sentar. Eu estou animada, queridos, com o que Deus está fazendo. Eu estou só assistindo Deus fazer. Amém. Nós estamos voltando hoje do Life Camp, o nosso acampamento de adolescentes. Cadê os adolescentes? Alguns já foram para casa, mas deixaram uns remanescentes aí que são daqueles que não retrocedem, avançam até o fim, viu? A gente não é dos que se cansam, a gente é dos que esperam no Senhor. E os que esperam no Senhor não se cansam. Amém. E foi bom demais nós estarmos lá nesses dias no acampamento, junto com eles. É muito bom, queridos, ver Deus operando coisas milagrosas, Deus fazendo algo sobrenatural, tocando a vida de adolescentes, né? É muito bom saber que Deus não depende da nossa idade, Deus não depende de quem nós somos, Deus não depende de nada de nós, senão da nossa fé, para fazer algo que nos surpreenda, algo que nos alcance. E foi assim nesses dias. Eles se divertiram muito, riram, se cansaram, correram, brincaram, disputaram coisas lá uns com os outros, mas o melhor de tudo foi o que eles receberam espiritualmente. Essa porção não é possível ser tirada de dentro deles, e foi muito bom poder fazer parte disso. Eu quero aproveitar e parabenizar a liderança do Life, na figura aqui do Daniel e da Gabi, né, os nossos líderes de adolescentes. Fiquem de pé aí, meninos, um instante, por favor. Olha só, esses são Daniel e Gabi. Dê uma salva de palmas para eles. Eles são aqui os líderes de adolescentes, conhecidos também como bravos guerreiros, porque liderar os adolescentes num acampamento realmente é uma grande tarefa, um desafio, mas eles corresponderam muito bem à expectativa que havia no coração de Deus e também no nosso, enquanto pastores dessa igreja. Foi um sucesso. Você que não foi ou você que não mandou o seu filho, eu quero te dizer, você precisa fazer isso no próximo. Amém? Vai ser muito bom, e eu tive o privilégio também de estar lá ministrando ao coração deles, junto com a Priscila Veras, que ministrou hoje no primeiro culto também. Quem estava aqui no primeiro culto recebeu daquilo que tem na vida dela, daquilo que o Senhor depositou sobre a vida dela, que sendo jovem já faz tanto para o Senhor, já é alguém tão poderosa em Deus. E nós estamos muito felizes, Pri, de receber você nessa casa. Teresina ama você. Teresina tem uma honra e um respeito muito grande por toda a sua família, por aquela igreja. Né? Quem não sabe, a Priscila, ela é filha da Lúcia Veras, do pastor Cícero Veras, que já estiveram ministrando aqui, né? Já ministraram aqui, inclusive, na nossa conferência profética, em um dos anos que nós fizemos, realizamos. E foi muito bom poder ver que há uma geração seguindo outra geração, né? De homens e mulheres tem amado servir ao Senhor e tem se entregado ao chamado que Ele tem para eles. E nós já estivemos lá, fomos muito bem recebidos. Aquela igreja sempre nos acolhe muito bem mesmo. Nós nos sentimos muito amados lá em São Luís. E foi muito bom a gente poder ter a Priscila aqui também durante esses dias no acampamento e ministrando também na nossa igreja. Eu tenho certeza que vão haver outras ocasiões, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Você também está? Glória a Deus. Quem estava aqui na semana passada deve lembrar que o nosso pastor, o pastor Fábio, ele deu início aqui nos nossos cultos sobre uma série, né, deu início a uma série falando sobre cultura de crescimento. Quantos estavam aqui? Isso tem muito a ver com aquilo que nós recebemos durante ainda o Eleve, uma percepção que o Senhor já tinha nos dado, de que queria realmente nos levar para um outro nível, nos levar a um outro patamar espiritualmente, como igreja, ministerialmente, mas também individualmente. Deus tem um nível novo para cada um de nós. E nós recebemos essa percepção espiritual e depois uma palavra foi liberada sobre a nossa igreja através da nossa querida Rossana Lira. E nós acolhemos isso e cremos que é mesmo Deus confirmando algo que Ele já havia nos comunicado. Então, nós estamos num período onde essa cultura dessa igreja ela vai ser cada vez mais fortalecida. Então, por isso, nós estamos com essa série de ministrações que não tem a ver apenas com o crescimento desta igreja, mas tem a ver com a nossa vida individualmente, com o crescimento de cada um de nós que somos igreja.
Amém? Você não é igreja porque você está dentro desse templo. Você é igreja porque você nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tornou Ele o cabeça da sua vida. Você é o corpo dele se movendo nessa terra poderosamente para desfazer as obras do diabo. Isso faz de você igreja. Mais do que isso também, você é igreja porque você se congrega, você faz parte de um núcleo de pessoas que também concordam em sua fé e que estão reunidas cotidianamente para viver o reino de Deus aqui na terra. Isso é o que de fato é a igreja. A igreja não é o prédio em si. Se a gente sair daqui e deixar de se reunir nesse lugar e for se reunir num novo local, num novo endereço, esse local não será mais igreja. Ele só é igreja porque nós estamos dentro dele. Porque onde a igreja do Senhor está, o Senhor ali está, o Espírito do Senhor está. E aí isso torna, sim, esse local igreja. Mas nós somos igreja individualmente, com a nossa, como é que eu posso dizer, o nosso papel exercido individualmente, mas acima de tudo, como coletivamente que nós somos membros uns dos outros, como a Bíblia nos mostra, aí isso se faz sim uma igreja. É disso que se faz uma igreja, é isso que se torna igreja. Você está compreendendo? Então, quando nós falamos sobre cultura de crescimento nessa igreja, nós estamos falando também de uma cultura de crescimento nas nossas vidas individualmente. E eu queria abrir aqui alguns textos com você bíblicos para falar um pouco sobre esse tema. É verdade que nós estamos numa série, então logo eu não vou conseguir falar sobre tudo desse assunto nesse único culto, e seria muita audácia, seria muita ousadia da minha parte querer esgotar o tema numa só noite. Eu não pretendo fazer isso, não é o meu desejo, eu tenho certeza que não é o de Deus, porque tem ministros melhores e ainda mais inspirados que vão passar também por aqui esses dias para poder ensinar sobre esse assunto, ministrar, pregar sobre isso, para a nossa igreja poder andar na revelação daquilo que já tem recebido de Deus. Amém, gente? Então, o primeiro texto que eu gostaria de abrir com você tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco. É lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4. Sabe, eu preciso te explicar, acima de tudo, que o que provoca o crescimento, o que vai provocar o crescimento desta igreja, especificamente nessa cidade, o que vai provocar esse crescimento tem muito a ver com aquilo que esse texto fala. 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4, fala a seguinte coisa, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa igreja, especificamente nesta igreja, é o sobrenatural, são as curas, os milagres, o poder de Deus em operação, que vai promover o crescimento que nós esperamos. Eu vou dizer de novo, nessa igreja especificamente, o que vai provocar o nosso crescimento é o sobrenatural, são as curas, os milagres, o poder de Deus. Sabe, porque a nossa pregação não pode consistir em linguagem persuasiva de sabedoria. A nossa linguagem não é suficiente para convencer o coração humano. Mas quando nós vemos o poder de Deus em operação, quando nós percebemos a pessoa do Espírito Santo de Deus operando num lugar, operando em pessoas, aí isso se torna impossível de ser convincente. Tem que ser convincente, porque o Espírito Santo é quem nos convence. Então, se o Espírito Santo opera, queridos, e ele demonstra-se em poder, demonstra-se em operação de milagres, se ele se demonstra em curas, se ele se demonstra através do sobrenatural operando no lugar, fica impossível alguém questionar que ali o Senhor está e que logo, porque Deus está no lugar, todos quererão estar também. Você está entendendo? Então, é óbvio que nós não estamos aqui falando sobre algo que o homem pode produzir. Nós estamos falando sobre algo, quando falamos de crescimento para uma igreja, nós estamos falando, acima de tudo, sobre o sobrenatural operando em um lugar através de pessoas que estão ali. Isso significa que eu e você precisamos estar conscientes dessa verdade, para que nós possamos entender que não vai ser a gente querendo falar bonito, que vai convencer as pessoas por onde a gente anda, mas vai ser quando nós demonstrarmos que servimos a um Deus, que andamos com esse Deus e que temos a presença desse Deus em nós, que faz curas, que faz milagres, que faz coisas sobrenaturais que homem nenhum pode fazer, mas que opera através de nós. Quando nós oramos por alguém, quando nós falamos para alguém, quando nós pregamos para alguém, nós vamos ver o sobrenatural agindo. E se isso for acontecer através das nossas vidas, é isso que vai promover o crescimento.
Por que eu estou te dizendo isso? Porque você não pode, querido, querer andar aqui nessa cidade chamada Teresina, porque é onde você mora, como se Deus não estivesse presente na sua vida, alheio à presença de um Espírito que é chamado de Santo, que habita dentro de você. Nós não podemos ficar alheios a isso, irmãos, porque se nós ficarmos alheios à presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso em tudo na vida. Agora, quando entendemos que a presença do Espírito Santo habita dentro de nós e que Ele pode operar e Ele quer operar coisas sobrenaturais através de nós para alcançar outras pessoas, irmãos, nós andamos ligados. Senhor, e agora? O que o Senhor quer fazer? E agora? O que o Senhor vai querer fazer hoje? Sabe, quando nós andarmos dessa maneira, conscientes de que é o sobrenatural, que são as curas, os milagres, o poder de Deus em operação, que vai convencer as pessoas de Teresina, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala. Então não é só sobre falar, mas é sobre falar algo que é carregado de poder. Porque as pessoas só erram, como a Bíblia diz, errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu não posso apenas pregar as Escrituras e nem apenas falar sobre o poder ou viver o poder. Eu preciso dos dois alinhados. Quando eu descubro o que as Escrituras dizem, isso me habilita a andar no poder de Deus. Então, é como eu costumo falar, quando a Bíblia fala sobre Escrituras e o poder, a Bíblia está nos mostrando que é como um pássaro. Você não pode perguntar para um pássaro ou perguntar a alguém, qual a asa que é mais importante? A da esquerda ou a da direita? Para voar é preciso as duas asas do pássaro. Então, para que uma igreja possa crescer, sim, claro, é necessário que haja Escrituras e poder de Deus. Eu não estou querendo aqui anular a eficácia das Escrituras e do conhecimento da palavra. Não, irmãos. Eu estou querendo dizer a você, eu estou querendo trazer aqui a importância de você compreender que as Escrituras já estão dentro de você porque você recebe palavra em abundância nesse lugar. Então você sabe pelo menos um versículo que você possa pregar a alguém. Mesmo que você tenha acabado de chegar aqui, você tenha chegado no último mês, você já aprendeu pelo menos um versículo nessa casa que possa promover para você a oportunidade de falar a alguém. Então, não estou anulando aqui a importância das Escrituras, mas estou mostrando para você que de falar não é somente o que o mundo precisa. O mundo precisa ver o poder de Deus operando na igreja. E isso significa que eu e você precisamos estar dispostos a passar através de nós esse poder para alcançar pessoas, porque se pessoas forem alcançadas, aí sim nós teremos o crescimento que Deus espera que nós tenhamos nesse lugar. A Bíblia nos mostra diversos textos que vão falar sobre a importância do poder operando, né? Vão falar sobre o quanto é necessário que a gente se apresente com esse poder. Sabe, quando Jesus falou aos discípulos que ele ia deixá-los na terra, ele não disse assim, olha, eis aí eu vos dei uma eloquência. Jesus não disse, eis aí eu vos dei conhecimento. Jesus disse que nos deu autoridade. Por quê? Porque essa autoridade é o que vai nos levar a exercer o poder que ele já nos deu. Ele nos deu poder, ele nos deu autoridade. Eis aí o meu poder, a minha autoridade para vocês. Em outras palavras, seria mais ou menos isso que Jesus estaria nos dizendo. E sabe por que eu estou te falando isso? Para que você entenda, queridos, que Deus quer fazer algo sobrenatural nesse local. Deus quer fazer algo sobrenatural nesse endereço. Deus quer fazer algo sobrenatural nesse lugar, nesse prédio. Mas isso vai se cumprir e vai acontecer. E Deus vai fazer por meio de pessoas. E as pessoas somos eu e você. Ah, Samara, então Deus vai operar somente quando nós estivermos aqui? Não, Deus vai operar nessa localidade, nesse lugar geográfico chamado Teresina, através de você, passando pelos lugares dessa cidade. Deus vai operar coisas sobrenaturais, irmãos, mas nós precisamos crer nisso, estarmos conscientes de que Deus quer fazer algo através de nós. Chega, queridos, de nós andarmos como se ainda fôssemos crianças e só querendo receber, só querendo que alguém nos alimente, só querendo que a palavra seja boa, só querendo avaliar se o pregador está pregando direito, só querendo filtrar se está dentro da doutrina ou não. Ei, irmão, chega disso. Nós precisamos começar a agir com o que já recebemos. Sendo bem claro, é isso que nós estamos falando quando falamos de cultura do crescimento. Quando estamos falando de cultura de crescimento, precisamos falar que é Deus agindo por meio do povo. E por que a cultura? Sabe, porque é necessário que isso seja transmitido de uns para os outros. E de que a gente vá para casa no domingo à noite, não pensando na bênção que a gente vai receber na segunda, mas pensando em que bênção eu vou entregar para alguém na segunda.
preciso pensar no outro, é preciso pensar no que nós podemos fazer para o Senhor e não no que o Senhor pode fazer para nós. E a gente está engordando muito, espiritualmente falando, pensando apenas no que Deus quer, no que Deus pode e no que Deus vai fazer por nós. Precisamos começar a pensar, precisamos começar a crer naquilo que Deus quer fazer através de nós. Isso é, de fato, uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de quem amadureceu. É preciso a gente passar desse nível, onde a gente se conforma em chegar no culto da nossa igreja, aos domingos, e receber uma boa palavra, num bom ambiente, com um bom pregador ou não sei como é que você avalia, mas o fato é preciso a gente parar de pensar que somente isso é o suficiente para a gente cumprir a vontade de Deus aqui. Se nós queremos cumprir a vontade de Deus, irmãos, nós precisamos entender. Isso vai passar pela necessidade de nós sairmos desse lugar de conforto e começarmos a ir para um lugar onde somos confrontados a ser levados ao crescimento, produzindo desconforto em nós. Você está comigo? Quantos estão prontos para ficarem desconfortáveis? Eu vou perguntar de novo. Quantos estão prontos para ficarem desconfortáveis? Sabe, isso vai deixar você desconfortável. Talvez, às vezes, depender de uma direção do Espírito Santo, deixe você desconfortável. Tentar saber o que Deus quer falar para alguém, tentar saber o que fazer diante do problema de alguém, tentar encontrar uma saída para alcançar o coração de alguém que precisa da mensagem que nós carregamos, mas que precisa, acima de tudo, do poder que opera em nós. Talvez isso leve você a um lugar desconfortável. Às vezes esse lugar é um lugar que parece de insegurança, mas é exatamente nesse lugar que Deus vai operar através de você para alcançar alguém. Sabe, em Salmos, no capítulo 111, no verso 6, a Bíblia diz: manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Sabe, Deus se manifesta ao povo dele com o poder das suas obras. Como o povo conhece Deus? O povo conhece Deus pela manifestação do poder dele através do seu povo. As pessoas lá fora vão conhecer a Deus através do poder de Deus operando em você e em mim. E a questão é, nós estamos prontos para isso? Ou será que a gente ainda vai sair do culto de domingo pensando na bênção que vai chegar na segunda? Porque se nós estamos sendo, como é que eu posso dizer, esticados no nível de entender que estamos entrando num novo nível, sem ser redundante, então nós estamos falando sobre a importância de nós entendermos que precisamos ser esticados, ficar desconfortáveis em todos os aspectos, para a gente poder ser uma bênção, porque foi a coisa que Deus sempre disse. Olha, quando Deus falou com Abraão, ele disse: "Sê tu uma bênção". Ele estava dizendo: Abraão, seja aquilo que eu te gerei para ser. Ele não disse: Abraão, receba a bênção. Ele disse: Abraão, seja a bênção. E a questão é, irmãos, nós estamos querendo ser a bênção para alguém. Nós estamos interessados em provocar esse crescimento do reino de Deus, em provocar esse crescimento da cultura do reino de Deus, que se importa muito mais com o que pode fazer por alguém, espiritualmente falando. Porque eu não estou falando sobre obras, boas obras e caridade. Porque isso, até quem não conhece a Deus pode fazer. Eu estou falando sobre manifestar o poder de Deus. E manifestação de poder só acontece por meio daqueles que são filhos de Deus. Porque foram eles que tiveram a maravilhosa graça de receber o poder. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, olha, a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos. Há um poder, querido, em ser filho de Deus. Não é uma coisa que você vai fazer naturalmente. Não é uma coisa que você vai fazer de qualquer jeito. Mas é uma coisa que você vai fazer por essência de Deus que habita em você. Sabe, você e eu carregamos dentro de nós uma semente que é de grandeza. E quando a gente fala disso, às vezes as pessoas pensam, eita, é verdade. Quando eu olho o preço, quando eu olho o produto, eu sempre vou sem saber o preço no que é mais caro. E a gente pensa que a semente de grandeza da eternidade depositada em nós tem a ver com o preço da etiqueta que a gente quer comprar o produto. Do produto que a gente quer comprar. Só que semente de grandeza não tem a ver com o preço na etiqueta do produto que a gente quer comprar.
A semente de grandeza depositada em nós é algo que é chamado de poder, que pode gerar, através das nossas vidas, uma mudança, uma transformação, pode gerar uma bênção para alguém, pode alcançar a vida de alguém por meio desse poder operando em nós. É esse poder que torna aquilo que é pequeno, grandioso. É essa semente de grandeza que veio de Deus, que começou as coisas ainda pequenas, mas que transformou elas em grandes. É esse o poder, é essa a semente de grandeza. Quando falamos dessa semente de grandeza, irmãos, estamos falando que é uma semente de grandeza que habita em nós para o crescimento. Para possibilitar crescermos, para provocar em nós o crescimento como um cristão individualmente, para a gente não ficar do mesmo jeito desde o dia que a gente nasceu de novo, mas todo dia a gente melhorar um pouco, sim, mas também para que a gente possa provocar o crescimento no reino de Deus. Os améns não são os mesmos que seriam se eu dissesse, é para provocar um aumento inesperado na sua conta bancária. Porque a gente ainda está teimando com Deus em pensar mais em qual bênção nós vamos receber do que em que bênção nós vamos nos tornar. Há um propósito nessa semente de grandeza. Não é apenas para que a gente goste do que é bom. Não é para que a gente queira o que é bom apenas. Sim, tudo isso é lícito. Não estou dizendo que não seja lícito, irmãos. Mas é principalmente para que a gente se torne maior e melhor do que o que a gente era no começo da nossa carreira cristã. Para que a gente se torne cada dia um pouco maior e um pouco melhor espiritualmente falando. Para que a gente entenda que a gente não pode se conformar em um evangelho ter parado em nós, irmãos. Quando falamos de cultura de crescimento, estamos falando primordialmente de evangelismo. E sabe o que é isso? Não é você ficar cobrando que a igreja faça evangelismo na comunidade, de porta em porta, que tenha o dia de evangelizar. A igreja, no início, a igreja primitiva, ela não cresceu porque faziam evangelismos nas ruas. A igreja cresceu porque cada cristão sabia do seu papel de anunciar o Cristo. Então, se nós entendermos que temos esse papel de anunciar o Cristo e sermos um poder de Deus revelado ao homem, anunciando e operando, não somente com a linguagem persuasiva, mas em operação e manifestação de poder, então sim, irmãos, aí as pessoas vão ser convencidas de que o nosso Deus é um Deus diferenciado. De que o nosso Deus não é o Deus que eles encontram nos outros lugares por onde eles passam. Porque o nosso Deus não é o mesmo Deus de alguns lugares que nós vemos por aí. E o convencimento disso, quem dá é o Espírito Santo. Não é o seu intelecto que vai te convencer disso, mas é o poder do Espírito Santo agindo em você que vai te convencer que o Deus a quem nós servimos não é o Deus que você encontra por aí, em alguns lugares de outras religiões. Porque também a gente não pode nem dizer muita coisa, porque tudo que a gente diz agora é intolerância. Mas se você está num templo religioso, protestante, cristão, evangélico, então você sabe que nós vamos falar da religião que nós pregamos. E aí fica um engano, um sofisma. Não é tudo o mesmo Deus, é tudo igual. Não, não é o mesmo Deus, não. O Deus a quem nós servimos é um Deus que faz milagres. É um Deus que opera curas, sinais, maravilhas, que muda a história do câncer, muda o diagnóstico, transforma um diagnóstico de câncer em 30 dias, como a gente viu acontecer na vida da Dona Maria, mãe da Carla e da Isabelle. Um diagnóstico que dentro de 30 dias foi mudado de câncer para cura. Isso não existe, meu querido, em outro lugar. Isso existe quando o poder de Deus opera e age através da igreja. Então, sim, é muito bom a gente gostar do que é bom. Mas a gente precisa entender que o poder de Deus está operando em nós para tornar aquilo que ainda é pequeno, maior e melhor. Na nossa vida, mas também na vida de alguém. E isso se reflete, e isso acaba acontecendo, acaba chegando na igreja local onde nós congregamos, queridos. Sabe, quando a gente fala de agricultura, eu não precisaria te dar conceitos, porque certamente você sabe do que é cultura. Mas, já que a gente está no tema, né, para as mensagens dos próximos dias, desses próximos dias na nossa igreja, é pertinente falar. Porque a cultura, sim, é um complexo de atividades, de padrões, de instituições. É também ligados essas instituições à criação, à difusão, de alguma forma, de artes.
É também algo que está ligado às ciências humanas? Sim. Está ligado a coisas que são relacionadas ao que se pode chamar de conjunto de práticas que as pessoas têm nas áreas das músicas, das artes como um todo, do cinema e tantas coisas assim. A gente poderia dizer que cultura é isso. Há quem defina a cultura como um conceito bem amplo, que representa o conjunto de tradições, crenças e até mesmo costumes de um determinado grupo. Mas a questão que é maior do que todos esses conceitos que a gente possa apresentar sobre cultura, porque tudo isso você pode ver no dicionário, a gente precisa entender que cultura, no nosso caso, quando nós estamos falando de cultura aqui, nós precisamos entender que tem a ver com o nosso conhecimento, com as crenças que nós temos aqui nessa igreja, sim, tem a ver com a nossa moral, com os costumes que nós exercemos ou demonstramos nas nossas atitudes, tem tudo a ver com isso, cultura no nosso lugar, mas tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com as nossas capacidades como grupo, como igreja, tem tudo a ver com isso. Mas eu gosto de uma definição que vai além disso, que diz que a cultura tem a ver com a agricultura, porque as duas vêm do mesmo verbo. Elas vêm de um conceito que vinha lá no latim, que chamava culturae, que significava exatamente cultivar, significava especificamente a ação de tratar, significava cultivar conhecimentos ou cultivar plantas. Veio daí esse termo. E se a gente está falando sobre esses termos e sobre esse conhecimento, sobre esses conceitos, então nós precisamos entender que se Deus está nos falando, nos apontando que nós temos aqui uma cultura de crescimento nessa igreja, então nós precisamos entender que isso fala do conjunto dos nossos hábitos, das nossas atitudes, fala sim do conjunto de práticas que nós temos, fala sim do conjunto de hábitos ou de habilidades que nós demonstramos, das artes que nós temos aqui. Mas também fala, acima de tudo, sobre nós cultivarmos, de nós tratarmos do crescimento. Porque se cultura fala dessa ação de tratar, dessa ação de provocar o crescimento, de cuidar, né? Se é isso que cultura representa, então nós estamos falando sobre essa necessidade, sobre a importância de nós tratarmos sobre o crescimento na nossa igreja. De nós cultivarmos isso e dizermos assim, olha, você chegou agora, mas você precisa entender que aqui é proibido a gente ficar do mesmo jeito. É sobre a gente entender que a gente está falando assim, olha, aqui, nesse lugar, nós temos uma cultura de crescimento. Aqui é proibido a gente pensar pequeno. Aqui é proibido a gente ficar no mesmo nível em que a gente chegou. Aqui é proibido a gente deixar o evangelho parar na gente. A gente precisa pensar em passar isso para outras pessoas. Se deveria haver, irmão, se eu posso ousar dizer que o cristão poderia se preocupar com alguma coisa, sabendo que nós cremos que o crente não deve andar preocupado e ansioso por coisa alguma, mas ainda sabendo disso, se eu pudesse dizer que o crente pode se preocupar com algo, eu diria, o crente deveria ficar preocupado em poder anunciar o evangelho a alguém todo dia. O crente deveria estar preocupado em resolver o problema de Deus. Como o pastor Fábio falou aqui, Deus tem um problema. Qual é o problema de Deus? Que o homem saiba, conheça e possa ser salvo. Que ele o conheça, que ele conheça a Deus, que ele apresente-se à salvação e que ele possa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não que o homem possa praticar uma religião, mas que ele possa conhecer Jesus como verdadeiro, como real, como um Senhor que não somente veio à terra, mas que morreu e ressuscitou para levar sobre ele os nossos pecados, para nos dar uma vida de paz, de alegria, de saúde, de cura e de prosperidade. Então, se a gente tivesse que se preocupar com algo, querido, a gente precisaria se preocupar com isso. Mas, graças a Deus, nós não precisamos nos preocupar. Nós precisamos somente nos importar. E aí eu quero te dizer, quando você começa a ver as coisas do Evangelho dessa forma, quando nós começamos a ver que esse negócio do tema de cultura do crescimento, ou invenção que o pastor tem agora, cultura do crescimento, eu nem vi isso em igreja nenhuma, não vi em outra igreja, irmão, porque não é em outra igreja que você está congregando, é nessa. E Deus não está interessado em ficar falando sobre isso em outro lugar, Ele está interessado em falar sobre isso nesse lugar. Então, se nós parássemos de pensar nisso e começássemos a assimilar essas verdades que estão expostas pelo que eu estou falando através da palavra e pelo que o Espírito atesta dentro de você, então você entenderia que crescimento é mesmo uma questão de mentalidade.
Que se cultura é o hábito da gente cultivar isso, de tratar isso, então, por outro lado, a gente precisa entender que é uma questão de nós termos uma mentalidade sobre isso. E isso é tão real para nós, irmãos, aqui no Verbo da Vida em Teresina, que eu me lembro que em 2019 uma palavra veio para a nossa igreja. E se você se lembra direitinho, se você puxar aí pela sua memória, você vai lembrar que a palavra naquele ano para nós, no fim de 2019, se eu não me engano, para o início de 2020, a palavra que surgiu aqui para a nossa igreja foi crescimento explosivo. Alguém lembra? Amém. Então, Deus nos falou naquele tempo sobre crescimento. Veio a pandemia, passou a pandemia. Em 2023, pós-pandemia, Deus está nos falando sobre o quê? Cultura de crescimento. Então, querido, não é uma novidade para esse lugar. Não é uma novidade para mim e para você, que já estamos aqui há um tempo, de que Deus deseja que nós cresçamos como igreja nessa terra. Que Deus espera de nós esse crescimento que talvez gere algum desconforto, mas que vai trazer para nós algo que é saudável diante de Deus. Algo que Deus aprecia, algo que Deus ama. Deus quer, em outras palavras, que eu e você tenhamos uma mentalidade de que não podemos ficar do jeito que estamos. E de que não podemos deixar as pessoas passarem por nós, para elas irem embora do mesmo jeito que elas chegaram através de nós. Você está entendendo, querido? E sabe, talvez você pense, mas como isso vai se dar? Eu sou apenas um adolescente, como eu estou vendo que alguns estão aqui. Ou talvez você pense, eu sou apenas uma dona de casa, eu passo o dia em casa. Como é que eu vou fazer com que outras pessoas conheçam Jesus? Ei, basta só você falar com a pessoa onde você compra pão. Basta só você falar lá no mercadinho onde você faz compra. Basta só você falar com alguém da sua família que está perto ou longe. Você anunciar Jesus e dizer o que Ele tem feito de maravilhoso na sua vida. Mas além do pregar, você poder ser o instrumento do poder de Deus para que essa pessoa receba uma cura, receba um milagre, receba um projeto que ela não tinha como receber, que ela tenha o fim de um processo que ela não podia ter, que ela possa ver uma transformação na família dela que ela não podia provocar, que ela veja mudança no casamento dela através da sua oração e da minha. Sabe, quando nós entendermos que a gente pode sim ser esse agente de poder, para que as pessoas possam ver que só Deus podia fazer aquilo, aí a gente vai ter entendido a mentalidade de crescimento de Deus. Deus sabia tanto que essa era a vontade que Ele precisava expressar para o homem, que a gente viu na semana passada sobre como desde o princípio Deus fala sobre a gente crescer e se multiplicar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, não pode parar em vocês. Talvez você diga, eu queria tanto que a nossa igreja fosse maior, eu queria tanto que a gente tivesse mais pessoas, eu queria que mais pessoas conhecessem, eu amo tanto a minha igreja, eu queria que as pessoas conhecessem essa palavra. E por que não está pregando sobre ela? E por que não está orando quando alguém diz a você que está com dor de cabeça, porque você diz, eita, eu tenho aqui um paracetamol na minha bolsa? Por que quando alguém diz que está com um problema no casamento, você diz, mulher, vai procurar uma ajuda no psicólogo? Por que quando alguém diz que está com um filho depressivo, você diz, mulher, ele tem que fazer terapia? Tu já levou ele no médico? Sabe, eu não estou anulando o trabalho profissional que essas pessoas precisam ter. De maneira nenhuma, não é a minha intenção nem pretensão. Mas eu estou falando é que, da nossa parte, o que se espera nesse mundo é o poder de Deus e a pregação das Escrituras. Quando alguém sabe que a gente é crente, essa pessoa não está esperando que a gente fique dando a ela as soluções naturais. Ela está esperando que a gente dê a ela as soluções sobrenaturais, que ninguém mais pode dar. Somente nós podemos apresentar ao mundo que está perdido ao Deus que pode tudo. Deus nos confiou, querido, o ministério da reconciliação. Deus confiou a mim e a você. E sabe, não adianta a gente ficar terceirizando a responsabilidade de fazer isso. Nós não podemos continuar achando que Deus está mais interessado em que a gente aprenda sobre como perdoar. Deus está mais interessado em você viver o Evangelho e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque se você estiver fazendo isso, você vai ver que não tem espaço no seu coração para mágoa nenhuma. É tão simples, irmãos. Mas a gente às vezes quer complicar as coisas. Sabe, Deus está nos conduzindo a esse crescimento. E como eu falei, esse crescimento ele pode ser desagradável às vezes. Mas Deus ama a mim e a você muito, muito, para que Ele possa nos deixar do mesmo jeito que a gente chegou a Ele. Deus nos ama demais para deixar a gente no mesmo lugar onde a gente chegou. E impedir que a gente alcance outras pessoas para viverem aquilo que um dia a gente viveu com Deus. Deus ama demais a humanidade para isso. Sabe? E às vezes a gente vai precisar, para poder ter essa disposição do crescimento, a gente vai precisar sair desse lugar de conforto.
A gente vai precisar sair do lugar de medo de falar, medo de fazer, medo de orar, medo de anunciar, medo de convidar para a igreja. A gente precisa sair disso para entrar no processo do crescimento. Eu preguei há um tempo atrás aqui sobre isso, sobre a questão de nós sairmos da zona de conforto e entrarmos numa zona de confronto. É preciso a gente entender, queridos, que a coragem e o confronto, eles são os melhores amigos do crescimento. E que se a gente quer realmente crescer, a gente precisa entender que Deus faz o crescimento acontecer em tudo na nossa vida, através de pessoas. Deus continua usando pessoas na terra. Tudo que Deus sempre fez na terra foi através de pessoas. E se Deus sempre operou através de pessoas, e Deus está nos falando sobre crescimento, esse crescimento vai acontecer através da gente sendo pessoas que confrontam outras pessoas para conduzi-las ao crescimento, mas também a gente sendo pessoas que são confrontadas por outras para que possamos alcançar o crescimento. Talvez nesses dias a nossa igreja esteja nesse processo de ser confrontada, para que entenda aquilo que Deus está querendo nos levar. Com esse confronto o crescimento vai vir. Porque nesse lugar de confronto a gente tem mudanças, e as mudanças vão nos desafiar e vão também nos impulsionar a fazer alguma coisa. Em outras palavras, deixa eu ser mais expressiva com você, mais específica e traduzir em miúdos. Deus vai chacoalhar você, Deus está chacoalhando a nós, a mim e a você, dizendo: ei, sai desse lugar. Sai desse mesmo lugar onde você está desde sempre. Começa a agir com aquilo que você já recebeu. Começa a agir com o poder que você já tem operando em você. Começa a agir com a palavra que você já recebeu. Ele está nos dizendo: ei, eu preciso que vocês entrem em movimento. E que não somente isso, mas que vocês estejam dispostos a transmitir isso aos que estão chegando. Aqueles que são mais novos, é preciso ensinar qual é a cultura. É preciso ensinar que você pode sim ser um agente de transformação de Deus lá no seu trabalho onde você está. Você pode sim ser um agente da transformação de Deus lá onde você frequenta todo dia, na sua escola, na faculdade. Ou se você passa pela rua todo dia através da sua vizinhança, o poder de Deus pode se manifestar. É preciso que a gente se prepare para isso. É preciso que a gente entenda isso. E que a gente compreenda aquilo que está lá em Colossenses, no capítulo 2. No verso 19, a Bíblia diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Tem um crescimento que procede de Deus. Há um crescimento que vem de Deus. Esse crescimento que vem de Deus não pode ser um crescimento qualquer, não pode ser um crescimento desordenado. Esse crescimento precisa acontecer de dentro para fora. Precisa começar na mentalidade, precisa começar na nossa visão, precisa começar nos nossos pensamentos. Precisa haver inconformação por dentro para isso se manifestar por fora. É preciso a gente entender que tem coisas que não podem continuar nos limitando, irmãos. Eu trouxe uma imagem, eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar aqui, o pessoal do Hertz, colocar aqui essa imagem. Me chama muita atenção, lá em casa eu tenho, essa foto não é desse exemplo que eu vou lhe dar, mas ela serve exatamente para o exemplo que eu quero te dar. Lá em casa eu já notei que ao redor da nossa casa, na parte que tem cimento, há algumas pequenas brechas, aquelas que são deixadas para que possa se dilatar mesmo a estrutura. E dentro dessas brechas, mesmo não tendo planta ao redor daquela área, de repente aparece uma plantinha como essa. Aparecem umas folhinhas dessas verdes, cheias de vida, no meio do seco, no meio do nada, contrariando toda a estrutura ao redor delas. Por que eu estou te mostrando isso? Porque pode ser que só tenha para a sua vida, pode ser que lá onde você está só tenha uma rachadura bem pequenininha, pode ser que lá o espaço seja bem estreito, pode ser que lá não te deem voz e vez para você fazer um culto, mas lá onde você está, na brechinha que você tem, você pode crescer. Lá
onde você está, na brechinha que você tem, você pode romper as barreiras, você pode romper os limites, você pode abrir a sua boca para falar que há um Deus que ainda cura nos dias de hoje. Você pode abrir a sua boca lá onde você está para dizer que ainda há princípios que estão expressos na palavra de Deus que valem a pena ser levantados, valem a pena ser vividos. Lá onde você está, na brechinha que você tem, ainda dá para você pregar o amor de Deus, ainda dá para você pregar o poder de Deus, ainda dá para você colocar a mão na cabeça de alguém que está precisando de oração e orar por essa pessoa na brechinha que você tem. Não importa, querido, quando você fala com as plantas, quando você vai lá olhar para elas, não adianta se você disser, ei, você não pode crescer aqui. Você vai morrer falando que ela não pode se revelar e nem se demonstrar, nem crescer e nem brotar naquele lugar. Ela vai continuar brotando. Sabe por quê? Porque a essência, a mentalidade da planta não é como a do homem, que é limitada. Ela tem a essência divina, poderosa, a semente de grandeza para crescer, ainda que o espaço seja pequeno, ainda que o terreno não seja favorável, ainda que as pessoas ao redor digam para se calar, ainda que todo mundo ao redor diga aqui você não pode, elas vão continuar brotando, porque a vida de Deus opera lá. Se a gente está falando de plantas que têm essência, então vale muito a pena dizer que nós também, irmãos, temos essa essência. Essa essência está em nós. Essa semente está em mim e em você, queridos. Como eu falei no início, dentro de nós há um poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural que está dentro de mim e de você é um poder para romper os limites, para romper as limitações, para romper os pensamentos que nos limitam. Ou como se diz hoje na moda, coach, para romper as crenças limitantes. Para romper os pensamentos contrários, para romper as falas negativas, para romper aquilo que as pessoas estão dizendo não. Existe esse poder dentro de nós que opera de maneira sobrenatural, bastando apenas que uma pessoa possa crer. Sabe, se a gente olhar para isso, a gente vai ver que esse poder que está dentro de nós, ele é muito mais forte do que as nossas próprias raízes, a nossa própria cultura local. É muito maior do que as nossas origens, querido. É muito maior do que o que as pessoas dizem, do que a casa onde a gente nasceu e cresceu, do que a família onde a gente nasceu e cresceu. É muito maior do que os comentários que os nossos pais teceram ao longo da nossa vida. É muito maior do que os comentários dos nossos colegas de trabalho. É muito maior do que os comentários dos nossos irmãos de igreja. É algo que está além daquilo que o homem pode fazer e dizer. É algo que está dentro de nós e opera eficazmente. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 3, algo que eu quero falar nessa noite. Diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui aos filipenses? Ele está dizendo, olha, a nossa pátria. O que era a pátria ali? A palavra politeuma. É uma palavrinha que significa que a nossa comunidade, o nosso estado, as leis pelas quais nós somos governados, o nosso governo não está aqui. O nosso governo, a nossa cultura, o nosso estado não é daqui, é do céu. Sabe por que isso tem a ver com cultura? Porque quando nós entendemos de onde nós viemos, nós não nos importamos com o lugar onde nós estamos para determinar como nós vamos proceder. Pode o mundo estar dando na canela, pode estar dando aqui em cima do pescoço e da cabeça, dizendo que o crente não pode mais falar, que a gente não pode pregar a verdade do evangelho, que a gente não pode dizer que pecado é pecado, porque o mundo está querendo transformar pecado em coisa aceitável, querendo ignorar aquilo que Deus disse, porque o mundo se tornou odioso a Deus. Querendo calar o povo que é chamado filho de Deus, ainda que eles estejam fazendo isso, ainda que lá fora isso esteja acontecendo, a nossa cultura não é essa. Pode não gostar como não gostar. Pode o mundo aceitar como quiser aceitar. Se Deus não aceita, é inaceitável para a igreja. Deus aceita tudo e todos. A Bíblia diz que as transgressões, as nossas transgressões, os nossos pecados, faziam separação entre Deus e nós.
Então o pecado separa o homem de Deus. E só há uma forma desse pecado ser anulado. A forma é Cristo tendo morrido na cruz, derramando seu sangue, para que aquele que era injusto, para que aquele que era pecador, se tornasse justo, se tornasse santo diante de Deus. Então, se não receber Jesus, não vai poder ser aceitável diante de Deus. E aquele que recebe a Cristo não fica do mesmo jeito quando nasceu de novo. Se quer viver do mesmo jeito e quer tornar aquilo que é inaceitável a Deus, aceitável por Deus e aceitável pela igreja, então é porque não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo tem esse poder depositado dentro dele, que faz com que ele não se conforme em permanecer do mesmo jeito, mas creia que Deus o está transformando todos os dias, à medida que ele é exposto à palavra e à medida que o poder transformador de Deus opera nele. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não é daqui. O autor de Hebreus vai dizer o mesmo, de forma diferente. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 14, ele vai dizer: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. E aí o autor de Hebreus diz: mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Se você soubesse de onde você veio, você estaria ansioso para lá voltar. Mas como ainda não podemos voltar para lá, irmãos, é por causa da nossa impossibilidade de voltar que nós implantamos essa cultura onde estamos. Porque ainda não podemos voltar. Enquanto estivermos aqui, viveremos a cultura do céu. Essa cultura que não se conforma. Essa cultura que provoca mudança. Essa cultura que provoca desconforto para gerar alteração, transformação, revolução de vida. O autor de Hebreus diz, olha, se eles soubessem, se lembrassem daquela de onde saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, eles aspiram a uma pátria superior. É por isso que a gente canta: eu não sou daqui, para casa eu voltarei. Porque a gente sabe que não é daqui. A gente sabe que tem uma casa, uma pátria nos esperando, nos aguardando na eternidade. Onde tem uma cidade que é maravilhosa, onde até as ruas são de ouro, para que a gente possa saber que aquilo que o homem dá valor na terra não tem absolutamente valor nenhum para Deus lá na eternidade. Que aquilo que aqui faz homens e mulheres matarem e morrerem para que obtenham o que esperam, na eternidade não tem valor algum, é o que a gente pisa. Então não pode a gente querer aceitar uma cultura local sem querer implantar a cultura de onde nós viemos. Não tem como. Pode todo mundo dizer se cale, pode todo mundo dizer pare, pode todo mundo dizer não influencie, não diga isso, não faça isso, não ore aqui, não prega aqui, não bota a mão na cabeça aqui, pode o mundo dizer o que quiser dizer. A cultura de onde a gente veio é essa, e nós não vamos nos aculturar a esse mundo, nós vamos permanecer vivendo a cultura da eternidade. Se não bastasse isso, a gente vai ver o apóstolo Pedro dizendo no capítulo 2, no verso 11 da sua primeira carta, 1 de Pedro, aqui no capítulo 2, verso 11, ele vai dizer assim: amados, exorto-vos, ou seja, eu animo vocês, eu encorajo vocês, eu quero chamar vocês para isso, eu quero pedir a vocês isso, eu admoesto vocês, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele está dizendo, olha, como vocês são peregrinos e forasteiros, como eu sei que vocês não são daí, eu peço a vocês, se abstenham das paixões carnais. O que Pedro estava dizendo? Olha, a sua origem não é onde você está. Onde nós estamos hoje não é o nosso destino final. Mas também não será o nosso próximo destino, porque nós não reencarnaremos. Ao homem foi dado uma única morte. Morrer uma só vez. Mas sim, porque nós sabemos que essa vida aqui é só um fragmento da vida eterna que nos foi dada. E se a vida eterna é muito maior, porque ela é infinita e infindável, então é claro, nós sabemos que aqui, enquanto pudermos, faremos tudo aquilo que diz respeito à cultura de onde nós somos. Oh, aleluia. Quando a gente vê isso,
Aí faz sentido a outra imagem que eu trouxe, que eu pedi para o pessoal da mídia mostrar. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente entende que a nossa origem não é aqui. E se a nossa origem não é aqui, então nós estamos falando das nossas raízes. A gente precisa aprender a entender e compreender e crer no Deus que se revela até na natureza, nas coisas que por Ele foram criadas. Como o autor de Romanos, Paulo, fala, quando ele diz que a gente consegue perceber os atributos invisíveis de Deus através da sua natureza. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que Deus está querendo nos comunicar algo, até quebrando a calçada do vizinho. Por que essa árvore quebra a calçada do vizinho, gente? Por que ela cresce de uma forma que nada para? Não tem muro. Eu lembro que quando eu era criança, em Fortaleza, a gente passava por muitas ruas que tinham castanholas. São árvores que dão um fruto que a gente chama de castanhola, que suja muito. Onde a gente passa tem muito fruto daquela árvore. Muita gente despreza essa árvore, porque o fruto não é apreciado. Mas é impressionante como quando a gente passa pelas ruas daquela cidade, a gente vê essas árvores e a gente percebe quanta destruição elas causam. Porque elas estão prontas para crescer e quebrar tudo aquilo que pode tentar limitá-las. Não precisa ninguém dizer, ei, quebre essas paredes, ei, quebre essa parede, ei, quebre essa calçada, ei, minha filha, bora quebrar o muro hoje. Não, não precisa. A natureza que está dentro dela, a semente poderosa vinda de Deus, que provoca a grandeza, faz com que ela opere aquilo que está dentro dela, tornando visível esse poder que está dentro dela, que é invisível, tornando esse poder visível a quem passa, sabendo que uma castanhola ninguém para. Por que isso tem a ver comigo e com você? Porque é preciso, irmãos, nós entendermos que há um poder dentro de nós, que pode o muro estar batendo, pode o muro estar lá em cima da gente, pode a cadeira estar em cima da gente, pode estar um muro, pode estar uma calçada, pode botar um carro, pode botar o que quiser. Não adianta. Dentro de nós há uma semente poderosa de grandeza que opera para tornar visível aquilo que é invisível, mostrando que há um poder de Deus que faz com que a gente não seja parado por coisa alguma. A igreja em Teresina não é parada porque está em Teresina. A igreja em Teresina não será parada por causa da cultura local de um povo que habita essa terra. A igreja Verbo da Vida em Teresina não vai ser paralisada porque prega a palavra da fé. Não vai ser paralisada porque crê naquilo que o irmão Rega ensinou e nem tampouco no que a Bíblia diz. Mas será aquela que vai avançar a despeito dos muros, das paredes, dos pisos, das calçadas, das vozes que se apresentam para paralisar. A nossa raiz, a nossa origem não é essa, a nossa origem é o céu. E deixa eu te dizer uma coisa preciosa que o Espírito Santo me falou quando eu escrevi isso. Ele disse, Saméria, a sua raiz é a sua origem. E a sua origem é o céu. E no céu não há limites. O céu não está passando por um processo limitador. O céu não tem paralisação. O céu não tem crise. O céu continua operando de forma eficaz todos os dias, ainda que ninguém veja. Está acontecendo um crescimento. Está acontecendo um avanço, ainda que ninguém veja. Ainda que a princípio ninguém consiga perceber. Está acontecendo. Mas uma hora vai quebrar as calçadas. Uma hora vai romper as paredes e os muros. Uma hora vai calar as vozes. Uma hora, irmão, pode ser que agora você não esteja vendo. As raízes crescem primeiro para baixo. Nós não somos, pelas estatísticas naturais, a maior igreja dessa cidade. O problema dessa afirmativa está no fato de que nós não andamos pelas coisas naturais. Então, se não andamos pelo que vemos, não andamos pelo natural, mas andamos por fé e não por vista, andamos por aquilo que podemos crer e não por aquilo que podemos ver nos números apresentados nas estatísticas, então, irmãos, nós podemos dizer, nós podemos viver, nós podemos manifestar, nós podemos crer que essa é sim a maior igreja dessa cidade. Porque é uma igreja que sabe de onde veio, que sabe para onde está indo, que sabe o Deus a quem serve, que conhece o poder que tem e que sabe falar
das Escrituras em que acredita é uma igreja imparável. É uma igreja que sabe que não adianta, o céu não está limitado. No céu não tem problema de habitação e moradia. Então a gente pode lotar, povoar, até mesmo a gente achar que não cabe mais. E se você pensar, mas o primeiro culto já estava mais ou menos cheio, o segundo culto está praticamente lotado. Como é que estão falando em crescimento? A gente faz 10 cultos se precisar. Diminui o tempo de louvor, diminui o tempo de palavra. Se precisar fazer 10 cultos, enquanto a gente não sai desse lugar, a gente faz. Isso é só a gente crescendo para baixo. Mas uma hora as raízes vão quebrar as paredes. A gente pode crescer para baixo fazendo culto do tanto que for. Mas isso é uma verdade, a gente só vai estar se aproximando ainda mais da nossa origem. A gente só vai estar externando ainda mais vida, até que isso se torne visível e ninguém possa mais parar. E vá tentar derrubar uma castanholeira. Vá tentar tirar ela de lá. Boa sorte para você. Porque tem raiz dela até onde você nem sabe. Tem raiz dela impregnada em áreas de terreno que você nem imagina. Ela está dentro da casa de gente que nem imagina que ela está lá. Ela está lá operando. Ela está lá trazendo vida. Ela está lá crescendo. Silenciosamente, mas crescendo. Sabe o que isso significa? Que quando menos esperarem, vai ter crente verbo da vida, impregnado, entranhado, infiltrado nas principais esferas de influência dessa cidade, sem que eles nem percebam. Vai estar lá um crente, vai estar lá você, vai estar lá uma pessoa da sua família, vai estar lá o seu marido que ainda nem crente é, mas ele vai estar lá para pregar o evangelho dentro daquele lugar, para manifestar o poder de Deus lá, para orar por alguém que está enfermo, para orar por alguém para ser curado, para orar por alguém para ser liberto, para orar por alguém para ter o casamento restaurado, para orar por um filho para sair das drogas, para orar por um adolescente que está depressivo, para orar por um jovem que tentou suicídio. Vai ter lá um crente que crê na palavra de Deus e sabe que Deus não tem nada a ver com o mal, porque Ele é bom o tempo todo. Amém. Essa é a cultura que a gente está falando. Porque o que o diabo fez para impregnar a cultura do inferno nessa sociedade, nos dias de hoje, vem sendo trabalhado há muito mais tempo do que o que eu e você imaginamos. E o que acontece? Quando o povo se deu conta, a raiz já estava quebrando as calçadas. Com o exemplo da árvore. Quando a gente se deu conta, a igreja ficou assustada. Meu Deus, o que é isso que estão tentando ensinar nos dias de hoje? Meu Deus, o que é isso que estão fazendo com os nossos filhos nas escolas? Meu Deus, o que é isso que estão fazendo com a gente no trabalho? Meu Deus, o que é isso que estão fazendo com a gente dentro da igreja, que não pode mais nem pregar o que a gente crê? Quando a igreja se deu conta, as calçadas estavam quebradas. Então, se foi assim que o diabo astutamente, se eu posso dizer essa palavra, astuciosamente trabalhou, muito mais inteligente é o Deus Todo-Poderoso que vai agir por meio da igreja sobre essa terra. Muito mais sábio é o Deus, Espírito de sabedoria que habita dentro do Filho dele, que habita na terra. Muito mais, irmãos. E sabe, é preciso que a gente entenda isso de uma vez por todas. A Bíblia vai nos dizer que esse crescimento que procede de Deus, que eu falei que está lá em Colossenses no capítulo 2, ele existe de uma forma que é possível ser notado. A gente precisa entender que quando a Bíblia fala, em Lucas no capítulo 2, no verso 52, dizendo que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante dos homens e de Deus, ou em algumas versões diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em favor de Deus e dos homens. Quando a Bíblia diz isso, e diz também lá em 1 de Samuel, no capítulo 2, no verso 26, que o jovem Samuel crescia em estatura e em favor de Deus ou do Senhor e dos homens, então a Bíblia está me ensinando que crescimento tem uma forma de ser revelado. Se a gente está falando que a gente vai crescer rompendo as calçadas, as barreiras, os muros, as vozes e qualquer outra coisa que possa dizer que não, rompendo as limitações e as impossibilidades, então esse crescimento vai precisar se revelar de uma forma. E o crescimento que a Bíblia diz que significa crescimento, pelo que acontecia na vida de Jesus e pelo que a gente vê acontecendo desde o Antigo Testamento na vida de Samuel, está falando que existe um crescimento que se evidencia em estatura. Isso fala de medida, isso fala de altura, isso fala de números, isso fala de nível.
O crescimento, segundo a Bíblia, acontece se demonstrando na estatura, primordialmente. Primeiro, então, se aparece esse crescimento em números, em medidas, em nível, na nossa própria vida individualmente. Dá para a pessoa ver, rapaz, fulano tem crescido tanto. Como é que a gente sabe que alguém tem crescido? Na medida de conhecimento, de amadurecimento, de sabedoria que essa pessoa demonstra. Então, se eu posso medir se essa pessoa cresceu ou não, então, de fato, tem acontecido um crescimento. Porque eu consigo medir como era antes e como é agora. Eu posso medir em números quantos eram antes e quantos são agora. Eu posso olhar para os VCs e ver que eles eram um número quando nós começamos, mas que eles são um número muito maior do que o dobro agora, depois que nós estamos com ele implantado. Você está entendendo? Então, existe pela Bíblia um crescimento que se evidencia através da estatura, através da medida, através do nível, através da altura em que nós estamos. Amém? Então, as pessoas podem olhar para você e saber se você está crescendo ou não. As pessoas podem olhar para a igreja e saber se ela está crescendo ou não. Você está comigo? Mas também a Bíblia fala que há um crescimento que se evidencia na sabedoria, conforme fala sobre Jesus. E o que é esse crescimento que se evidencia na sabedoria? O crescimento que é evidenciado na sabedoria fala de como nós estamos procedendo. Fala do nosso proceder, do nosso procedimento. Porque quanto mais sábia eu sou, melhor eu procedo aqui na terra. Você está concordando comigo? Então, há um crescimento que se evidencia em nós individualmente, como igreja, coletivamente, pelo nível de sabedoria que nós apresentamos, no nosso proceder, se as decisões que tomamos estão alinhadas com a palavra de Deus, se as decisões que tomamos estão alinhadas com a vontade de Deus, se aquilo que estamos fazendo, as nossas atitudes, estão em concordância com o que a Bíblia diz, se a gente está amando como Deus diz que nós devemos amar, se a gente está honrando como Deus diz que a gente deve honrar, se a gente está servindo como Deus diz que a gente tem que servir, se a gente está crendo como Deus diz que a gente está crendo, se as nossas escolhas estão sendo pautadas na sabedoria que vem acima de tudo do alto. Esse proceder, essa forma de agir, dá para mostrar se nós estamos crescendo ou não. E se você não estiver entendendo muito bem o que eu estou falando, eu quero te dizer, vai ficar disponível essa pregação no YouTube e você vai poder assistir assim que você quiser. Mas seguindo o que está escrito, também fala sobre o crescimento na vida de Jesus e na vida de Samuel, no favor de Deus. Como é que eu sei se alguém está crescendo aos olhos de Deus? Eu sei pelo favor de Deus que essa pessoa tem tido, pelo favor de Deus que ela tem obtido. E o favor de Deus é demonstrado em quê? Nas recompensas que nós recebemos. Quanto de recompensa eu tenho recebido, demonstra o quanto Deus tem me favorecido. E se Deus nos favorece muito, porque Ele ama a todos os filhos, mas Ele favorece uns, então é porque, sim, Deus está vendo que eu estou crescendo ao ponto de Ele poder me dar certas coisas, me dar certas bênçãos, certos dons, certas habilidades. Você concorda? Então, é possível a gente saber se alguém está crescendo à medida que essa pessoa tem demonstrado na estatura, que é o nível em que ela está, na sabedoria, que é a forma como ela tem procedido, também pelo favor de Deus que a tem acompanhado, que são as recompensas que ela tem recebido. E, por fim, a gente sabe que existe uma forma de a gente evidenciar esse crescimento, que é o favor dos homens, que aí não se tratam de recompensas, não é sobre as recompensas que só Deus pode dar através do seu favor, mas é sobre os resultados que essa pessoa obtém diante daquilo que ela faz. O favor dos homens fala sobre os resultados, fala sobre aquilo que a gente consegue ver. O favor dos homens é, às vezes, uma fila de banco que você está lá esperando no número 527 e tem uma pessoa que está no 322 e ela diz, ei, eu estou indo embora, você quer a minha senha? Você está entendendo? Esse favor dos homens se apresenta de muitas formas. O favor dos homens pode apresentar-se como um resultado no seu trabalho. Tem lá a possibilidade de uma promoção, Deus vai e age através de alguém para poder te dar um resultado melhor. E aí alguém chega para você e diz, ei, eu estou com uma promoção aqui para acontecer, eu tenho uma função aqui que faz tempo que eu estou pensando numa pessoa para colocar. E eu ia botar fulano, mas fulano não vai poder agora por causa de uma situação que ele está vivendo aí, e ele vai estar pensando até em ir embora agora. Ele não vai mais ficar aqui na empresa. Aí o nome que eu pensei foi o teu.
E aí você fica pensando, eu não fiz nada para essa pessoa lembrar do meu nome, eu não fiz nada para o outro ir embora, eu não fiz nada para o outro não querer, eu só estou aqui vivendo. Mas porque você está crescendo, fazendo a vontade de Deus, provocando esse crescimento que é primeiro dentro e que se manifesta fora, esse crescimento que está mais interessado no evangelho do que na bênção que pode receber, ele está interessado na bênção que ele pode ser. Aí Deus vai dizer, ele agora entendeu, agora ela entendeu onde está. E porque ela entendeu onde está, ou porque ele entendeu onde está e onde eu quero que ele esteja, agora eu posso fazer com que ele receba a bênção, porque ele já tem sido a bênção. Aí ele vai e favorece você através de pessoas. Ele faz associações e conexões para você, coisas que você não tinha como fazer, ele vai e faz, só para promover aquilo que é o crescimento que ele deseja para você. Deus começa a operar. Deus começa a trabalhar para que você alcance certas coisas. Deus começa a agir de uma forma que ninguém consegue ver. Todo mundo vê, rapaz, aquilo ali, todo mundo favorece aquele homem, todo mundo favorece aquela mulher. Eu não sei o que ele faz. Eu não vejo ele bajulando ninguém. Eu não vejo ele aqui fazendo além do que ele deve fazer. Ele só tem vivido a vida dele igual a mim, trabalhando igual a mim. Mas por que ele tem esse favor todo? Por que todo mundo dá a ele a vantagem? Porque ele tem crescido diante de Deus, o crescimento que se revela na estatura, na sabedoria, no favor de Deus e no favor dos homens. Então nós precisamos, irmãos, entender que há muito mais sobre crescimento e sobre essa cultura que Deus quer para nós do que o que a gente imagina. Há muito mais, irmãos, que a gente precisa entender sobre essa cultura de crescimento, que fala sobre evangelismo, que fala sobre a gente cumprir aquilo que é o ID de Jesus. Fala sobre a gente manifestar poder e também pregar as Escrituras. Fala sobre a gente entender que a gente vai crescer além das limitações, das barreiras. Fala sobre a gente crescer em sabedoria. Fala sobre a gente crescer em estatura, favor de Deus e favor dos homens. Mas fala também sobre a nossa relevância na sociedade como um todo. Eu acredito que numa outra oportunidade, dentro ainda dessa série, se eu voltar a ministrar sobre ela, eu vou poder falar um pouco sobre a importância, a relevância da igreja nas 7 áreas ou nas 7 esferas de influência da sociedade. Talvez você nunca nem ouviu falar sobre isso, mas isso existe e a igreja precisa estar lá. Se houver uma outra ocasião onde eu possa falar, porque há muito que se falar sobre essa cultura do crescimento que está disponível para nós, como igreja aqui. Para que você cresça aqui, como igreja, mas para que você também cresça na sua casa, no seu trabalho, para que você cresça na política, para que você cresça no meio jornalístico, para que você cresça na comunicação, para que você cresça no meio das artes, para que você cresça na economia, para que você esteja presente demonstrando o poder de Deus aonde quer que você vá. Na educação. Há muito mais. E a gente vai aprender muito sobre isso. Porque se essa é a cultura da nossa igreja, então nós precisamos entender que nós vamos falar sobre ela muitas vezes, para que aqueles que vão chegando possam aprender a cultura certa, para poder crescer nesse lugar. Amém? Por isso aquela frase está lá no nosso hall. Esse lugar é um lugar para crescer, florescer e frutificar. Não é para parar em nós, mas vai dar a florzinha. Vai dar aquela florzinha que só está mostrando, vai chegar um fruto. E de repente chega o fruto. O fruto é um filho na fé seu, é uma pessoa que recebe uma cura através de você, é uma pessoa que recebe a libertação através de você, é uma pessoa que conhece a palavra através de você. O fruto chega. É o momento em que você começa a mostrar esse crescimento em outras áreas, ao ponto de alcançar outras pessoas. É um lugar para crescer, para florescer e para frutificar. Esse é o verbo da vida teresina. E isso é o que nós somos, a maior igreja dessa cidade. Pela fé, mas também vai romper as calçadas, vai romper os muros, vai romper as vozes e vai se demonstrar visivelmente naquilo que a gente agora vê invisivelmente. Amém? Você está comigo crendo nisso também? Amém. Eu vou cumprir o horário, são 7:55. Você pode ficar de pé no seu lugar. Glória a Deus. Há muito ainda para falar, eu queria ter tempo para isso, mas eu não vou usar fazer isso. Nós vamos ministrar ainda sobre esse tema ao longo dos próximos dias. Ainda tem muito para a gente aprender e eu quero te convidar a não parar de vir aos cultos no dia de hoje, porque de repente você acha que já ouviu demais. Mas se você entender que isso vai trazer crescimento para você em tudo na sua vida, nas áreas mais diferentes que você possa imaginar. Você vai crescer emocionalmente, vai crescer espiritualmente, vai crescer financeiramente, vai crescer ministerialmente, vai acontecer um crescimento exponencial na sua vida. E todo mundo vai poder dizer, rapaz, fulano está diferente mesmo, porque algo diferente aconteceu. Aí você vai dizer, porque eu tenho aprendido no melhor lugar para crescer, florescer e frutificar. Amém? Glória a Deus. Eu preciso saber se há alguém nessa noite que está aqui pela primeira vez,
Ou não, você já veio várias vezes nessa igreja. E você já ouviu muito falar sobre Deus, já ouviu falar sobre Jesus um monte, várias vezes. Mas você nunca fez uma aliança de fato com Jesus, ao ponto de entender assim, rapaz, existe mesmo um lugar para onde eu vou e esse lugar é seguro. Ao ponto de você saber que se você morrer amanhã, você vai estar com o Deus Altíssimo. Ao ponto de você ter a certeza de que você tem salvação, de que Deus não olha para você com cara de malvado, esperando te punir em algum momento. Ao ponto de você saber que você não está sozinho nessa terra, mas que existe um Deus cuidando de você o tempo todo. E você vai vendo esse cuidado todos os dias em diversas áreas. Ao ponto de você saber, tudo que é de Deus é meu e tudo que é meu é dele. Se você está aqui nessa noite e ainda não tinha tido essa compreensão, eu quero te dizer, a Bíblia diz que nós precisamos confessar com a nossa boca para termos salvação. Se nós crermos no nosso coração e nós confessarmos com a nossa boca, aí sim nós seremos salvos. Aí sim nós nos tornaremos de fato filhos de Deus. Porque antes disso a gente é só uma criatura. É alguém com quem Deus não está comprometido. É difícil entender, é difícil aceitar, mas é o que as Escrituras expressam para nós. E se as Escrituras expressam isso, ela é a verdade, nós cremos nela. E por isso damos a você a oportunidade nessa noite, de caso você queira, que você entenda e precisa, sabe disso, sabe que precisa de uma mudança na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios. Você está cansado de tentar na força do seu braço, e você sabe que tem algo que só Deus pode fazer por você. Eu quero te dizer, você precisa de Jesus. Você precisa fazer uma aliança com Ele. Você precisa experimentar o que a gente chama, e a Bíblia diz, novo nascimento. E aí tudo vai ser diferente daqui por diante. Todos nós que estamos aqui, um dia tomamos essa decisão. Eu estou convidando você nessa noite a também fazer essa decisão. Tomar a melhor decisão da sua vida e da sua eternidade inteira. Se você quer fazer isso nessa noite, se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, faz um sinal com a sua mão bem alto aí no seu lugar. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Eu quero te dar a chance. Ó, tem uma mãozinha lá atrás, eu estou vendo você daqui, querida. Mais alguém que deseja receber Jesus hoje como Senhor, não deixa para amanhã, você não sabe nem se você vai ter amanhã. A gente fica protelando muitas coisas, achando que vai ter uma segunda chance. Mas deixa eu te dizer, você não sabe o que está preparado para você quando você sai daqui. Você não sabe o que Deus preparou para o mundo inteiro amanhã. Se você não sabe, então entrega a vida àquele que sabe. Entrega a vida àquele que te dá segurança e paz, que te faz dormir um sono seguro e tranquilo. Se você quer fazer isso nessa noite, faz um sinal assim com a sua mão bem alto. Ó. Eu sei que ela já levantou. Vem cá mais perto. Como é mesmo teu nome? Cristiane. Que bênção, Cristiane. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a sua decisão de fato. Você crê que Jesus veio à terra? Você crê que Ele veio e que Ele morreu na cruz? E você crê que Ele morreu naquela cruz, mas que Ele ressuscitou no terceiro dia? Você sabe que Ele não ficou morto lá naquela tumba, mas Ele saiu dali para nos dar vida, para nos dar alegria, para nos dar paz. Cristiane, Deus trouxe Jesus à terra para dar a você o direito de ter uma vida boa. Sabe, de você conhecer a alegria de verdade, de você poder deitar sua cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo. De você acordar e não ter essa agitação dentro de você que te deixa preocupada, ansiosa às vezes. Deus mandou Jesus para livrar você disso tudo. Você crê nisso? Ele amou você antes de você conhecê-lo. E Ele já tinha escrito esse dia há um tempão. Para você poder conhecer Ele de verdade. Você vai começar essa jornada hoje, Cristiane. Eu vou orar por você. Eu vou pedir para que você faça antes uma oração breve. Eu vou falar as palavras e você vai repetir. Tá bom? E em seguida eu quero orar por você. Tá certo? Diga assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor. Como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu aceito o teu sacrifício por mim e te entrego a minha vida do dia de hoje por toda a eternidade. Me recebe no teu reino como tua filha e eu te recebo aqui como meu rei, como meu Deus, como meu Pai, como meu dono. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, livra de toda maldição e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, me dá uma nova história hoje.
Cristiane, essa oração é simples. Tem muitas palavras difíceis. Não muda nada por fora em você. Seu cabelo é o mesmo, sua roupa é a mesma, suas feições são as mesmas. Mas a Bíblia nos diz que quando a gente faz essa oração, quando a gente confessa com a nossa boca, acreditando no nosso coração, a gente se torna filho de Deus. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus passou a morar dentro de você. Por fora está igual, mas por dentro, espiritualmente falando, tudo mudou. E no reino de Deus, uma festa está sendo dada, porque você se arrependeu. O teu nome está sendo gritado lá, Cristiane, Cristiane, há anjos celebrando que você está sendo escrita no livro da vida. Salvação chegou a você. Salvação chegou à sua casa. Uma nova história está escrita para você, Cristiane. E eu quero declarar em nome de Jesus, nada, absolutamente nada, tirando você desse caminho certo. Nem você se desviando para a esquerda, nem para a direita, mas você permanecendo, conhecendo o Senhor. Cristiane, Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida. Ele tem um plano tão lindo para você. E muitas coisas, e até o diabo, tentaram bagunçar tudo. Embaçando a tua visão, mudando as tuas rotas, colocando gente que não era para colocar, colocando coisa que não era para colocar. Mas Deus está nessa noite te dando livramento de tudo isso. Para começar a escrever uma história novinha para você. E agora, nessa família de Deus que você passou a ser filha, você ganhou um monte de irmãos. É por isso que a gente diz que uns e os outros são irmãos. Porque se Deus é o nosso pai, então a gente é irmão. Então agora você é minha irmã. E você tem uma surpresa preparada pela sua família, pelos seus irmãos, aqui feita para você. Olha só, olha para trás. Um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou. Sigo em frente a seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, tô esperando e com ele vivendo. Sigo em frente a seu louvor. Um novo tempo já chegou. Cristiane, deixa eu te falar uma última coisa antes de você poder ir para lá. Nessa nova família, eles são seus irmãos mais velhos. Então, eles têm um papel de te ajudar na sua caminhada. De te conduzir pelo caminho mais seguro, orar por você quando você precisar, te ensinar coisas da Bíblia quando você precisar. E aí eles vão te ajudar um pouco mais nessa noite, te explicando um pouco mais sobre esse momento que você acabou de viver. É coisa rápida, eles vão te levar até lá uma sala mais privativa, eles vão poder explicar algo para você lá rapidinho. Se você quiser pegar suas coisas lá, eles vão te ajudar nisso também. Depois você está liberada para ir embora, é coisa rápida, tá bom? Conta com a gente. Você pode dizer, Cristiane, seja bem-vinda à família de Deus. Amém, glória a Deus. Tem alguém que está aqui nessa noite, ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você não recebeu esse revestimento de poder. Você já é salvo, já nasceu de novo, já recebeu Jesus, mas você ainda não experimentou o poder de Deus para falar em outras línguas. Você não sabe nem o que é. Se você não sabe o que é, e se você ainda não faz, então você precisa desse revestimento que é divino, é do alto, é para mim e é para você. Tem alguém que quer receber o batismo hoje? Todo mundo cheio. Olha, tem mão lá atrás, glória a Deus, pronto. Pode vir aqui à frente, ó, tem um irmão aguardando você. Que bênção, tem um irmão lá atrás, coisa boa. Vai sair daqui falando em línguas poderosamente, cheio de alegria. Vai sair daqui bem intrépido, vai falar as verdades do Senhor de uma forma única daqui por diante. Vai lá com o irmão Wilson, ele vai lhe ajudar, ele é melhor do que eu orando sobre isso. Vai ser bom demais. Como é teu nome? Tiago, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, hoje mesmo, amém? Glória a Deus. Tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade, quer oração, para você sair daqui cheio da convicção de que Deus já curou você por meio de Cristo? Se você está aí com alguma coisa, venha rápido. Eu não vou duvidar da sua fé. Se não veio ninguém é porque não tem ninguém. Então, glória a Deus. Uma igreja poderosa, cheia de crescimento de Deus, cheia de convicção, cheia da palavra da fé, cheia do Espírito Santo e ainda é curada e sarada. Amém? Glória a Deus. Eu amo você. Venha, pastor William, encerrar o que pode ser encerrado.